Ok, vou fazer uma introdução hoje à geometria analítica e eu vou falar especificamente da distância entre dois pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano nós já fomos, né, introduzidos esse conceito. O plano cartesiano ele consiste de duas retas reais, né, que são ortogonais entre si. E cada ponto aqui no teu plano cartesiano ele é representado como um par de coordenadas. Um par em que o primeiro valor corresponde à abscissa, né, meus caros? E o segundo valor, ele corresponde à ordenada, ou seja, as coordenadas de um ponto primeiro vem a sua coordenada horizontal, ou abscissa, e depois a sua coordenada vertical, ou ordenada. Ok? Por exemplo, vamos colocar um ponto qualquer aqui. Vamos colocar, sei lá, vamos colocar o ponto 1 e 1 aqui. 1 e 1. Isso aqui é a mesma coisa que jogar batalha naval, né? Não tem erro nenhum. E o primeiro caso que eu vou fazer aqui nessa minha introdução vai ser o caso de pontos em que se encontram sobre uma reta suporte que é paralela ao eixo das abscissas. Então, o próximo ponto aqui, ó, o ponto B. Epa, eu não vou precisar colocar isso. Esse próximo ponto aqui, ele vai ter, por exemplo, uma abscissa como sendo 5, e como eu falei que ele está sobre um segmento paralelo às abscissas, ele precisa ter a mesma ordenada. Olha aí, tu tens o ponto A que é 1 e 1 e o ponto B 5 e 1. Isso aqui é muito simples, né? Esse primeiro caso aqui, meus caros, se a minha reta, se meus dois pontos estão sobre a mesma reta, que ela é, por um acaso, paralela ao eixo das abscissas, tudo que tu precisa fazer aqui, ó, é diminuir as suas duas abscissas, ou seja, 5 menos 1, a distância que tu tens aqui entre A e B é de 4 unidades de comprimento, né? Nesse nosso caso aqui. Ok? Então esse é o nosso primeiro caso. Agora vamos analisar um outro caso. Vamos considerar então um ponto agora que está, dois pontos que estão, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Um ponto aqui que esteja sobre uma reta que seja paralela ao eixo das ordenadas. E vamos escolher aqui o ponto, por exemplo, x igual a 5 e a ordenada abscissa 5 e a ordenada aqui 4. Tá aí o meu ponto, certo? Temos esse ponto. Vamos ver se aqui se eu consigo colocar a distância aqui desse camarada aqui. Não, 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 não. Será que tem um segmento de reta? Ah, não tem, mas eu vou para lá, ok. É, o que eu tenho aqui? Bom, esse caso aqui também é simples, né? Por que esse caso aqui é simples? Porque basta eu de fazer uma subtração aqui das duas ordenadas. Essa aqui é 4 e essa aqui é 1, quer dizer que essa distância aqui, ó, entre o ponto C e o ponto B são 3 unidades de comprimento. Essa aqui é simples. O que nos leva à pergunta, tá? O nosso terceiro caso, o caso mais geral e arbitrário de todos. E como que eu calculo a distância entre um ponto que está entre por exemplo, que está sobre uma reta suporte que ela é inclinada em relação aos eixos ortogonais, por exemplo, o ponto A e o ponto C. Nesse caso aqui é um pouquinho mais elaborado, mais divertido. Nesse caso nós vamos usar a o teorema de Pitágoras, né? Como no meu sistema ortogonal, quer dizer que a figura que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que um cateto é 3, o outro cateto é 4. Isso aqui nos dará uma distância aqui, bem conhecida, de um dos triângulos retângulos mais famosos que existe, que é o 3, 4, 5. E essa hipotenusa aqui, que corresponde ao segmento, à distância C, ela é 5 unidades de comprimento. Agora eu vou passar esses nossos esse desenho para lá, esse nosso gráfico para lá, e eu vou resolver analiticamente isso aqui para os senhores. Vamos lá, vamos exportar essa imagem.
Acho que eu não comecei a gravar. Comecei a gravar? Ah, não, estou gravando. Olha que maluco, cara. Vamos copiar isso aqui para cá. Vamos colocar aqui. Ok, vamos vir para cá. Então, nosso primeiro caso aqui. O nosso primeiro e segundo caso são simples, então esse primeiro e segundo caso eu não o farei. Analiticamente. Ah, vou fazer. Primeiro caso, a distância entre A e B aqui, ó. Vamos tentar manter tudo na tela. Então, esse aqui é o meu primeiro caso. Eu vou escrever aqui que é paralelo ao eixo X. Isso aqui é a distância entre A e B, os dois pontos que eu estou pegando aqui. A distância apenas tu precisa fazer a subtração aqui da abscissa do A, né? X do A menos a abscissa do ponto B. Se não quiser se importar com a ordem, tudo que tu precisa fazer é colocar um módulo aqui, porque isso aqui é uma distância, que vai ser sempre valor positivo, considera o módulo, então não interessa a ordem de quem tu está diminuindo de quem aqui. Isso aqui vai ser, no caso, módulo de 5 menos 1, módulo de 4, que é a distância aí, é 4, aqui, unidades de comprimento, né? Que é esse valor aqui, né? Temos esse valor aqui, vamos colocá-lo em vermelho. Temos esse nosso primeiro valor aqui. Ok, esse aqui é 4 unidades de comprimento. Ok, vamos para o segundo caso, aí numa reta suporte paralelo ao eixo vertical, o eixo das ordenadas. Como eu faço? Da mesma maneira. Essa minha distância aqui, entre o ponto B e o ponto C, ela vai ser igual aí ao valor de módulo aí da diferença entre, né, as duas ordenadas e a ordenada do ponto C menos a ordenada aqui do ponto B. Isso aqui vai ser igual a 4 menos 1. Essa distância aí entre os dois pontos B e C, isso aqui vai ser igual a 3 unidades de comprimento. Vamos colocar aqui em verde. Essa minha cota aqui, essa distância é essa aqui é 3
unidades de comprimento. E aí, professor, e como é que eu faço a minha outra? Bom, a outra é o caso um pouquinho mais complicado, mas aqui nós vamos nos valer do fato que esse é um sistema ortogonal e que nós sabemos a relação do, né, descrita pelo teorema de Pitágoras. Quer dizer que essa distância aqui, ó, no nosso terceiro caso, tudo que nós precisamos fazer aqui é aplicar o teorema de Pitágoras. E o que nos diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso quer dizer o quê? Que essa distância entre o ponto A e o ponto C, né, ao quadrado, porque nessa distância ali é a hipotenusa, né? Ela vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 9 mais 16 dá igual a 25. Então, a distância aí entre A e C, raiz quadrada é 25, é mais ou menos 5. 5 nos interessa, porque isso aqui é uma distância, portanto, essa distância ali é 5 unidades de comprimento. E aí nós temos todos os nossos casos, meus caros. E aqui nós temos, então, vamos colocar coloridinho, tudo é mais bonito. Só tem uma maneira de melhorar isso, é colocar uma trilha sonora. Mas daí tem que pagar royalties aí, copyrights em escambau. Aí está, meus caros. Paralelos a eixos abscissas e paralelos a eixos ordenados, só faz uma subtração normal, uma subtração comum, uma subtração simples. E se por um acaso dois pontos estão inclinados, tudo que precisa fazer aí é usar o teorema de Pitágoras aí para encontrar a distância entre eles. Nós podemos generalizar esse conceito, mas para isso, a generalização desse conceito aí no plano cartesiano, eu fiz em outro vídeo, isso aqui é apenas uma introdução. Então, nesse caso, eu vou me despedir, meus caros, aqui. Ah, deixa eu primeiro apagar isso aqui. Vamos tirar. Vamos tirar aqui. Vamos colocar todos aqui. Vou me despedir desse vídeo aqui. Falando, né, meus caros? Devia estar em vermelho, mas não importa. Dizendo aí, ó, que mais uma vez acta este fábula.